Shalom, shalom, queridos famintos e sedentos pelo Espírito Santo. Estamos iniciando mais uma aula da nossa escola profética, Filhos da Unção. E será glorioso o que o Pai irá nos ensinar nessa noite, meus amados. Vamos dar aqui um segmento, acerca do tema de batalha espiritual, com um convidado de honra e especial, que é o nosso pastor e profeta, Pastor João. Amém? Vai ser lindo o que Deus irá operar aqui. Se você ainda não se inscreveu em nosso canal, se inscreva em nosso canal, clique no sininho ao lado, para que você seja notificado, e nos deixa um joinha. Amém? Tira um minuto do teu tempo, compartilha com amigos, grupos, com redes sociais. Amém? O que será ensinado aqui irá mudar a tua vida espiritual. Amém? Existem muitos filhos e filhas de Deus que enfrentam batalhas espirituais. Muitos filhos e filhas de Deus que recebem alertas, revelações por sonhos e muitas vezes não têm um discernimento. Amém? E esta aula irá te trazer uma bagagem, irá te trazer uma clareza. E eu creio, meus amados, que o Espírito Santo de Deus te dará direção. Esteja conosco até o término. Amém? Na última vez em que eu convidei o profeta João para estar aqui conosco, pessoas entraram em contato testemunhando, não somente da unção do Espírito Santo de Deus, mas de uma edificação extraordinária. Cristo irá te edificar através desse conhecimento que será transmitido a cada um de vocês. Amém? Compartilha, chame mais um para estar aqui conosco, em nome de Jesus. Amém? E eu quero orar, convidando o Espírito Santo de Deus para nos ensinar, para ministrar em nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, convidamos o Senhor uma vez mais, amigo Espírito Santo. Precioso amigo Espírito Santo, vem, tome teu lugar de honra. Vem, tome teu lugar especial, meu Pai, Senhor, em nosso meio, em nossas vidas, Pai. E todavia, meu Pai, Senhor, não seja o pastor João, mas o Senhor, nos ensinando, nos instruindo, nos preparando, Pai, Senhor, para batalhas espirituais, nos dando, meu Pai, Senhor, a revelação de sonhos proféticos, a interpretação, meu Pai. Eu creio que será glorioso aquilo que o Senhor irá nos ensinar. Seja bem-vindo, amigo Espírito Santo. E prometemos dar a Jesus, o teu Filho amado, toda a honra e toda a glória, por tudo que o Senhor irá fazer e operar em nosso meio, em nossas vidas, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, filhas e filhas, ovelhas preciosas, uma vez mais, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Amém. Eu quero que vocês assistam e confiram conosco o que o Pai tem feito através da escola profética Filhos da Unção. E após, meus amados, esse lindo testemunho, nós vamos estar ouvindo a palavra com o profeta João Batista, em nome de Jesus. Confira conosco, em nome de Jesus. Shalom, apóstolo. Ontem, na oração que você estava orando, você falou assim, o Espírito Santo revela que pessoas estão sendo curadas da coluna. Eu estava com muita dor na coluna e eu recebi a cura. A dor sumiu, pude levantar tranquila. Eu agradeço a Deus por isso. Obrigado, apóstolo. Deus abençoe. Glória a Deus. Shalom, shalom, a paz de Jesus para todos vocês. Glória a Deus, mais uma aula, mais uma oportunidade. O Senhor nos poder estar aqui junto com os amados irmãos, irmãs, nesta noite gloriosa, pelo esse estudo glorioso. Desde já agradeço a cada um de vocês por compartilhar nosso trabalho, para que possa chegar a vidas, vidas possam ser alcançadas. Foi de vocês, o apóstolo, já agradeceu, mas também vem com o meu agradecimento. Nesta noite eu vou falar sobre sonhos e visões. E vou ler com os irmãos, com as irmãs, o texto de Números 12. Deus, ele fala através de sonhos, e Deus fala através de muitos meios, e tem muitos cristãos, muitas vezes eu deparo com cristão, às vezes conta um sonho profético, eles dizem que não crê, não entende,
Então eu quero falar sobre essa área, sobre sonhos. A maior parte da nossa vida Deus vai falar através de sonhos, né? Deus sempre falou e fala através de sonhos. E muitos não compreendem, não dão valor aos sonhos. Precisamos estar observando, valorizando, né? Então eu vou ler nessa noite, em Números 12, a palavra de Deus. Versículo 1 diz assim: E falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cuxita, com quem casara, porquanto tinha casado com a mulher cuxita. E disseram: Porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor ouviu. E era o homem Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. E logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam: Vós três sai à tenda da congregação. E saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e a Miriam, e ambos saíram. E disse: Ouve agora minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão, a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele claramente, não por enigmas, pois ele vê a semelhança do Senhor. Porque, pois, não tiveste temor de falar contra o meu servo, contra Moisés, assim a ira do Senhor contra eles se acendeu e retirou-se. Aqui nós vemos Deus, o Senhor, Deus Todo-Poderoso, repreendendo então Arão, Miriam, porque levantaram contra o teu servo. E ele aqui fala uma palavra para eles: se há profeta entre vós, eu falo em sonhos e visões. Não é assim como... Eu não falo com Moisés através de enigmas. Aqui nós vemos que o Senhor fala em sonhos e fala através de enigmas. Os enigmas. Aqui nós temos que buscar do Senhor um conhecimento, uma interpretação. Aqui eles levantaram contra Moisés. A ira do Senhor, ela veio naquele dia. Miriam ficou leprosa, nós conhecemos a mensagem. Mas não é isso que eu vou falar, estou falando de sonhos, visões. Maneira que Deus mais vai falar conosco. Ele vai usar sonhos e visões. Aleluia. Eu preciso sobre sonhos. Tem muitos cristãos que eles ainda não entendem sonhos, ainda não sabem como ouvir a voz de Deus. O Senhor, Ele fala muitas vezes claramente, e muitas vezes Ele fala também na nossa mente. Então nessa noite eu vou falar sobre algumas experiências, como o Senhor fala. Em Gênesis 40, nós vemos uma história quando José estava preso. Todos nós conhecemos a história de José. José do Egito foi preso injustamente. E era um homem que era usado por Deus. Ele interpretava sonhos. O Senhor deu sabedoria para aquele homem. E a Bíblia ela relata aqui em Gênesis 40, no versículo 8, que o rei colocou 2 homens lá. Foi encarcerado naquela prisão. Foi o padeiro e o copeiro. Eu vou ler o relato para que os irmãos possam entender o que aconteceu. E eles disseram: tivemos um sonho, e ninguém há que eu interprete. E José disse-lhe: não são de Deus as interpretações? Contai-me, eu peço-vos. Então contou o copeiro mor o seu sonho a José, e disse-lhe: eis que em meu sonho havia uma vide diante da minha face, e na vide 3 sarmentos, e brotando ela, a sua flor saía, e os seus cachos amadurecia em uvas. E o copo de Faraó estava à minha mão, e eu tomava as uvas,
e as espremia no copo de Faraó e dava o copo na mão de Faraó. Então disse-lhe José: esta é a sua interpretação. Os 3 sarmentos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias Faraó levantará a tua cabeça e te restaurará ao teu estado e dará o copo de Faraó na sua mão, conforme o costume antigo, quando eras copeiro. Então este homem, ele sonha. Aqui nós temos enigmas. Ele vê uma vide. Aqui ele tem uma visão. Aqui ele não compreende o sonho. Aí o homem de Deus, aqui ele consegue interpretar. Deus dá a interpretação para José. E José então interpreta que ele seria restaurado, ele voltaria a servir o rei novamente. E o padeiro, vendo aquilo, aquele sonho, aquela interpretação que foi boa, e eles estavam turbados, né, naquele dia, pois os 2 tiveram um sonho. Então ele quis saber também a interpretação do seu sonho. E esse foi o sonho então do padeiro. No versículo 16 diz que, vendo então o padeiro mor que tinha interpretado bem, disse a José: eu também sonhei, e eis que cesto brancos estava sobre a minha cabeça, e no cesto mais alto havia de todos os manjares de Faraó, obra de padeiro, e as aves comia do cesto, de sobre a minha cabeça. Então respondeu José e disse: esta é a sua interpretação. Os 3 cestos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias Faraó tirará a tua cabeça e te pendurará num pau, e as aves comerão tua carne de sobre ti. Aqui nós vemos mais enigma, e o homem de Deus interpretando. Deus ele falou e fala. Estou lendo aqui para que vocês possam ver Deus falando através de sonhos. E Deus continua o mesmo. Deus não mudou, Ele continua o mesmo. E muitas vezes nós não entendemos. Deus está falando conosco, Deus está nos alertando, e nós não compreendemos. Poderia falar sobre o sonho de Jacó, todos nós conhecemos. Poderia falar o sonho de José também, José e Maria. José sonhou, né, para que não tivesse medo de ficar com a Maria. Nós vemos José sonhando para levar Jesus para o Egito, porque ele estava perseguindo o menino. Nós temos aqui vários relatos. O Senhor falou com Salomão. A Bíblia diz que o Senhor apareceu para Salomão em Gibeon de noite em sonho, disse-lhe: pede-me o que queres que eu te faça. Muitas vezes você vai ver as pessoas dizendo: e Deus falou com José, e Deus falou com Abraão, Deus falou com Jacó. Quando você vai examinar, Deus falou através de um sonho. Muitas pessoas pensam que Deus foi lá, apareceu. A Bíblia diz que ninguém jamais viu a Deus. Então nós vamos ver Deus falando através de sonhos. Em Jó 33:14, presta atenção no livro de Jó, o que fala Jó. Antes Deus fala 1 e 2 vezes, porém ninguém atenta para isso. Em sonho ou em visão noturna, quando cai sono profundo sobre os homens e adormece na cama. Então o revela ao ouvido dos homens e lhe sela as suas instruções, para apartar o homem daquilo que faz e esconder do homem a soberba, para desviar sua alma da cova e a sua vida de passar pela espada. Então por que Deus avisa o homem? Para evitar que o homem caia em laços, que o homem ande em caminho errado. Salomão foi o homem mais sábio da face da terra, segundo as escrituras. Mas Salomão, ele transgrediu a palavra do Senhor. O Senhor falou com ele para não juntar com mulheres fora, né, do arraial. E ele desobedeceu a Deus. E Deus falou com ele mais de uma vez. A Bíblia fala que foi em sonhos. Deus chegou para
Salomão e disse para que ele não fizesse aquilo. E Salomão desobedeceu, Salomão desviou, e foi na conversa daquelas mulheres, edificou altares a outros deuses. Então nós vemos um homem sábio, mas desviou, por causa de mulheres, por causa da desobediência a Deus. E aqui Jó fala que Deus, então, ele fala com o homem, sonha em visões. Ele vem à noite e dá instrução ao homem, para que o homem desvia do mau caminho, para que o homem não vá para o inferno, para que o homem não perca a sua vida. Então Deus fala: nesta noite eu estou afirmando para vocês observar os sonhos que Deus tem falado com a igreja. Muitas vezes nós não percebemos, nós deixamos passar. É muito importante nós darmos crédito aos sonhos. Há muitos sonhos proféticos. Quando eu aceitei Jesus, eu perguntei a uma pessoa: como Deus falar comigo? Eu preciso ouvir Deus. A pessoa disse para mim: ore, busca sonhos proféticos, sonhos que você possa compreender. Então, desde que aceitei Jesus, eu oro todos os dias: Senhor, dá-me sonhos proféticos, dá-me sonhos que eu possa compreender, Senhor. Eu preciso compreender tua voz. E Deus então tem dado muitos sonhos proféticos, Deus tem dado sonhos reais. Desde que aceitei Jesus, um dia o Senhor entrou no meu quarto, numa madrugada, isso aí há quase 30 anos atrás, e Ele disse para mim: usa a minha palavra que eu falarei contigo. Naquele dia eu ouvi a voz de Deus perfeitamente. Naquele dia não foi um sonho, naquele dia eu ouvi a voz dele, tive um sonho. Quando eu acordei, eu ouvi a voz do Senhor. Isso está no meu coração. Desde então Deus começou a me dar sonhos reais. Ele começou a me falar através de sonhos. Há algum tempo atrás, Deus falou comigo. Alguns anos atrás, Deus falou comigo na minha mente. Eu estava orando na igreja. Estava orando, Ele começou então a falar na minha mente. E Ele começou a falar: faça um jejum de 3 dias. Estou falando com você rápido, mas Ele falou bem devagarzinho. Cada palavra que Deus falava na minha mente, eu parava e ficava observando o que seria e por que aquelas palavras. E Ele disse para mim: faça um jejum de 3 dias e te darei uma grande unção. Ele não falou de uma vez, igual eu falei com vocês, não. Ele falou devagarzinho, esperou. Estava na minha mente conversando. Então Deus, Ele fala de várias maneiras. Ele pode falar na sua mente, se você estiver orando. Ele pode te dar uma visão. Nós vamos encontrar quando Deus chamou Abraão. Nós vemos Deus falando com Abraão em visão. De repentemente, quando você vê o Gênesis 12 ou 17, você vai ver Deus falando com Abraão em sonhos, em visão e sonhos. Chegou à tarde, bateu um profundo sono em Abraão. E Deus então continua falando com ele em sonhos. Aqui nós vemos o chamado de Ezequiel. Ezequiel 1, no versículo 1, diz assim: e aconteceu no 30º ano, no 4º mês, no 5º dia do mês, estando eu no meio do cativo, junto ao rio Quebar, se abriram os céus, e eu tive visão de Deus. O chamado de Ezequiel, ele estava então diante do rio Quebar. Ele foi um dos cativos, levado para a Babilônia, através de Nebuzaradan, capitão da guarda. Invadiram Jerusalém, então levaram os cativos, levaram várias pessoas, levaram Daniel, levaram Ezequiel, levaram muitas pessoas naquele dia. E quando encontraram então lá
na Babilônia. Ezequiel aqui ele fala que ele estava ali junto ao rio Quebar. E de repente os céus se abriram. Então ele teve uma visão. Nós vemos Deus falando com ele em visão. E disse assim: e disse-me, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito, quando ele falava comigo, me pôs em pé. E ouvi o que ele falava, e disse-me, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes, que se rebelaram contra mim, eles e seus pais, transgrediram contra mim até este mesmo dia. Então aqui, através de visão, Deus levantou este homem, Ezequiel. Aqui nós vemos o chamado de Ezequiel para falar às nações rebeldes, aqueles que levantaram contra o Senhor. Aqui nós vemos já em visão, já não foi em sonho, ele teve visão. Em Joel 2, 28, todos nós conhecemos, está escrito: e há de ser que depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Também sobre o servo e sobre a serva, naquele dia, derramarei meu espírito e mostrarei prodígio no céu, na terra, sangue, fogo, coluna e fumaça. O sol se converterá em treva e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Aqui o profeta está profetizando de um dia chegaria, é esses dias que nós estamos vivendo, onde os velhos teriam visões, teriam sonhos, e os jovens visões. É uma promessa de Deus para nos dar sonhos proféticos, para nos mostrar, para nos falar conosco através de sonhos. Aqui nós vemos em Atos, aqui nós estamos agora no Novo Testamento. Eu preciso mostrar para vocês sonhos, visões, que Deus fala ainda hoje. Há muitas pessoas, Deus tem falado, Ele não tem compreendido. Porque Deus fala através de enigmas. Você tem que buscar, você tem que orar. Você precisa orar para compreender o sonho, compreender a palavra do Senhor. Você precisa buscar e falar todos os dias com o Senhor: Senhor, dá-me sonhos que eu possa compreender. Eu preciso compreender a tua voz. Em Atos 16 nós vemos Paulo e Sila e Timóteo. Quando chegaram a Mísias, eles estavam evangelizando. Eles queriam ir para Bitínia, mas o Espírito não permitiu. Aqui nós vemos Deus guiando eles. Aqui nós temos Deus falando com eles em sonhos. E Paulo teve de noite uma visão. Pode ser um sonho, pode ser uma visão. Você fechar o olho à noite, você está em oração e Deus te dá uma visão. Você não sabe se foi um sonho ou uma visão. Então Deus ali deu uma visão. Nós podemos também ter como um sonho. E foi à noite, ele estava provavelmente deitado. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentou um homem da Macedônia e lhe rogou dizendo: passa a Macedônia e ajude-nos. E logo depois dessa visão procuramos partir para a Macedônia. Concluímos que o Senhor nos chamava para lhe anunciarmos o Evangelho. Aqui foi à noite. Aqui à noite então, ele teve uma visão. Vou contar uma experiência ou algumas experiências que eu tive. Eu normalmente, agora deu uma parada. Normalmente eu orava muito com as mãos levantadas. E Deus me dava muitas visões. Eu estava ali com a mão levantada e Deus me dava muitas visões. É muito importante você orar com a mão levantada. Deus me deu muitas experiências com as mãos levantadas, sobre o poder das mãos levantadas. Nós temos até mesmo a história de Moisés, quando estava em luta, ele subiu no monte, e ele com a mão levantada, então Israel tinha vitória. Quando ele abaixava as mãos,
os amalequitas prevaleciam. E quando então ele levantava as mãos, aí Israel rompia. Estou te mostrando o poder das mãos levantadas. Quando você levanta as mãos. E mesmo ainda, né, eu com as mãos levantadas, um certo dia, eu estou deitado, né, com a mão levantada para cima, orando. E de repente Deus me deu uma visão. E naquela visão, então, as minhas mãos era como um facho de luz que subia ao céu. É como um facho de luz. Estou contando agora a experiência. E Deus me dava então naquela visão, eu com as mãos levantadas, que os demônios estavam lá no começo do bairro, eles viam aquele facho de luz, eles vinham. Eu quero te dizer, quando você está com as mãos levantadas, os demônios sabem que você está orando, porque há um fogo, há um facho de luz que sai das suas mãos e chega ao céu. Aí Deus me fez saber. E quando aqueles demônios chegaram então, e eu ali orando, falei, Senhor, manda fogo. E o Senhor mandou fogo. E de repente Deus me mostrou em visão aqueles demônios sendo queimados. Há muito poder nas mãos levantadas. Há poucos dias agora Deus me deu um sonho. Eu voava e as minhas mãos havia um facho de luz. Então eu lumiava aonde eu queria ir ali. Aonde eu ia, não queria não. O Espírito me levava, eu estava voando. Normalmente você está voando, o Espírito te leva. Você não vai onde você quer. Então minhas mãos estavam estendidas. Era como se fosse 2 farol. Ali iluminava a terra. Jesus disse que nós somos luz. Nós somos o sal da terra. Sabemos que Jesus, Ele é a luz do mundo. Ele diz assim, aqueles que me seguem jamais andarão em trevas, mas terão a luz da vida. Mas Jesus diz que nós somos luz nessas trevas. E um dia, vou contar uma experiência sobre as mãos levantadas ainda. Um dia eu estava lá, há muito tempo, estava orando em espírito, com a mão levantada diante de dormir. Deitei, e estou com as mãos levantadas, orando em espírito. E de repente Deus me fez ver um demônio, ele tentou colocar as mãos sobre as minhas mãos. Quando você está com as mãos levantadas, ela é uma comunicação entre você e o céu. É muito interessante. Muito interessante. Há um facho de um raio que sai das suas mãos, então sai e chega ao céu, quando você está com a mão levantada. Então estou ali, o demônio tentou colocar as mãos. Naquela visão eu tentei pegar, e eu não consegui. Agora entra o poder da palavra. Quando chegou no outro dia, eu contando esse testemunho, e eu disse, se ele voltar de novo, vou pegar ele, vou clamar o sangue de Jesus, ele vai ser queimado. Agora estou falando sobre o poder da palavra. A palavra, ela tem poder. A palavra, ela tem poder. Você precisa conhecer o poder da palavra. Por isso que você não pode falar qualquer coisa. A sua palavra, ela está no mundo espiritual. Uma palavra lançada, ela está no mundo espiritual. Satanás, ele trabalha, ele é um legalista. Ele trabalha na palavra, aquilo que você está falando, ele está observando. A Bíblia, ela declara que os anjos do Senhor estão ao redor, mas Satanás está ao derredor. Assim como os anjos do Senhor estão nos assistindo, Satanás também está procurando brecha. Devemos observar. Tiago fala que uma fonte, ela não pode jorrar 2 águas. Você nunca vai ver uma fonte jorrando uma água salgada e uma doce. Ou a água é doce ou é salgada. Tiago, ele faz uma observação. O mesmo homem que abençoa é aquele que lança maldição à imagem de Deus. Então não pode ser isso. A sua palavra tem que sair coisas boas ou então coisas más. Ou você é de Deus ou você não é. Observe o que você tem falado.
Contando então esse testemunho do que aconteceu, a visão que eu tive, eu falei, se ele voltar eu vou pegar ele e vou clamar o sangue de Jesus. E quando foi então no outro dia, ou uns 2 dias passou, estou orando de novo. Aí Satanás, ele vem de novo colocar as mãos sobre a minha. E eu agarrei ele em visão, eu agarrei aquele demônio e comecei a clamar o sangue de Jesus. E ele deu um soco nas minhas mãos assim, um salavanco e saiu. E até hoje está correndo. Vou te contar uma outra experiência. Estou falando nesta noite sobre batalha espiritual. Batalha espiritual, você tem que estar em oração, clamando. E pessoas que realmente lutam no mundo espiritual têm muita visão espiritual. Os céus, eles são abertos, as visões são abertas. Uma pessoa que ora, um libertador, você que ora por libertação, você pede, dá-me visão espiritual, que você vai mais ver demônios. Chegou um dia que eu orei ao Senhor e falei, Senhor, eu não quero ver mais. Eu não quero ver mais. Toda a vida orei, Senhor, dá-me visão espiritual, dá-me visão. Então é uma luta, às vezes você tem batalhas, Deus ele te mostra, amém? Mas se você crê também, você vai orando, continua orando e Deus vai te dando vitória. Você não para de orar não. Então, um dia eu estava pregando a palavra de Deus. Estou falando sobre visões, sonhos, poder da palavra. Eu estava pregando e naquela noite eu disse, se Satanás aparecer, então eu vou quebrar ele no pau. Presta atenção no poder da palavra. Estou lá pregando. Não estou falando aqui para você temer a Satanás. Satanás você não precisa temer. A gente só precisa temer a Deus. Deus é o Todo-Poderoso. Estou te falando que a palavra ela traz a realidade. A palavra ela traz o sobrenatural para a realidade. Aí estou orando um dia, depois daquela pregação, levantei minhas mãos, deitei, estou orando, e de repente eu entro em luta contra Satanás. Isso é meu espírito lutando contra Satanás. E foi uma batalha, no meu entendimento, no mínimo uma meia hora de luta. Isso é meu espírito em luta. E de repente eu peguei aquele Satanás e ele se formou como uma bola. E eu venci ele pelo poder do sangue de Jesus. E lancei ele bem longe. Até hoje ele está correndo. Um homem de Deus, uma mulher de Deus não precisa ter medo de Satanás. Não precisa ter medo de feitiçaria. Tudo que você pegar para comer, apresenta a Deus. Esse é um dever de todo cristão. Apresenta a Deus. Se tiver alguma coisa feita ali, é desfeita no nome de Jesus. Um dia Deus me deu em sonhos. Ele me falou sobre o poder do sangue de Jesus. Ele me deu os 2 sonhos interessantes. Como libertador precisava saber. Um dia perguntei a Deus, Senhor, principalmente os nossos antepassados, eles repreendiam muito o demônio e amarravam os demônios. Hoje você não vê quase ninguém amarrando os demônios. Mas a igreja antiga, ela amarrava. Demônio, você está amarrado. Demônio está amarrado. Perguntei ao Senhor, por que os demônios todos não estão amarrados, não acabaram? De tantos, já tem mais de 2000 anos, Jesus se manifestou para desfazer as obras do diabo. A Bíblia diz que quando seus inimigos for posto debaixo, dos seus pés. A Bíblia fala em muitas coisas. Então eu questionei a Deus, por que os demônios não estariam todos amarrados? Aí Deus me falou em sonhos. Deus falou comigo, me deu um sonho e eu pude entender. É por isso que é bom buscar a interpretação do sonho. Aí Deus fez eu entender.
E da mesma forma que os cristãos amarram Satanás, ele falou comigo que ele deu poder ao homem, autoridade ao homem sobre a terra. Quando ele está falando que deu autoridade ao homem sobre a terra, ele deu autoridade ao homem em geral, seja o ímpio, seja o crente. Ele deu autoridade, o homem tem autoridade. Satanás, ele se encontra ilegal nessa terra. Então, da mesma forma que o cristão amarra, o ímpio vai lá e desamarra. Ele invoca Satanás, ele faz sacrifício. Então o feiticeiro, ele consegue desamarrar os demônios. Ele invocar os demônios do abismo. Você manda ele para o abismo de volta. E homens, como tem autoridade, então homens faz sacrifício e traz de volta Satanás do abismo. Então Deus me fez saber. Eu na caminhada, então, sempre orei por libertação. Já trabalhei em obra de libertação, onde pessoas passavam do lado de fora e caíam endemoniadas antes de chegar na igreja. Um dia Deus me fez saber o poder do sangue dele. Um dia Deus me mostrou um demônio. Quando eu aceitei Jesus, a primeira coisa que eu fiz foi buscar autoridade sobre os demônios. Fiz campanha de oração, jejum. Falei, Senhor, eu quero autoridade sobre os demônios. E Deus naquela caminhada me mostrava muitos demônios. Demônios saía. Me chegou a mostrar demônio que eu orava e não saía. E Deus então me mostrava. E um dia então Deus me mostrou o poder do sangue dele. Deus me mostrou que eu orava, repreendi um demônio e ele não saía. Eu sou uma pessoa que conheço o nome de Jesus. Estudo o nome de Jesus e estudei muitos anos. Quando as pessoas me disseram que Jesus, ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Jesus, ele é o verbo que se fez carne. Ele se fez carne, veio aqui, ele pagou o preço. Então eu estudei para saber quem era Jesus. Eu estudei para saber que ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Aquele que é, que era, o que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu estudei para saber que ele é o juiz, ele que vai vir julgar a igreja. Ele é o dono da igreja. Jesus, ele é o dono da igreja. É ele que será o juiz. Toda a glória pertence a Jesus, toda a honra pertence a Jesus. Então eu estudei. E eu, conhecendo o nome de Jesus, então estava expulsando aquele demônio. E aquele demônio não saía. De repente, Deus me falou comigo, usa o poder do sangue. E eu comecei a clamar, o sangue de Jesus tem poder. Imediatamente aquele demônio sumiu. Aí Deus me fez saber o porquê. Um libertador, ele precisa trabalhar com o sangue de Jesus. Ele precisa clamar o sangue de Jesus. Porque o sangue de Jesus é que dá autoridade a Deus para ele trabalhar. Deus, ele não pode contemplar o pecado. E quando Deus vem que há pecado, ele não pode tocar. Mas quando o sangue de Jesus vem, ele nos purifica de todo o pecado. Aí Deus vem então e trabalha na vida do homem. Aí Deus me fez saber o poder do sangue. Deus me fez saber que nós só somos salvos por causa do sangue de Cristo. Nós temos acesso ao Pai por causa do sangue. Tudo que nós temos é por causa do sangue, é por causa do sacrifício. Você tem uma cura por causa do sangue. Você foi liberto por causa do sangue. A Bíblia diz que certamente Ele levou sobre si as nossas iniquidades. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Agora por quê? Porque o sangue verteu. Ele foi desfigurado, ele não tinha aparência. Então Deus me fez saber o poder do sangue. No passado, quando as pessoas pecavam, então vinha a ira de Deus. Mas quando vinha um sangue, as pessoas então ali matavam ali um novilho, um boi. Então havia um sacrifício. Quando Deus via aquele sangue, então a ira se aplacava. Então o pecado ia sobre aquele bode. Havia um bode expiatório. O sacerdote teria que colocar ali o sangue no chifre.
teria que, com a imposição de mão, profetizar os pecados daquela pessoa sobre aquele bode e soltar no deserto. Ali é o bode expiatório, é o que levava a culpa. E Jesus levou a nossa culpa. É por causa do sangue de Jesus. Nesta noite estou falando sobre visões, sonhos. Deus vai falar com você, mas Ele vai te dar enigmas. Posso te falar algumas interpretações. Muitas pessoas, muitas vezes me mandam sonhos. Às vezes chega um sonho sem elementos. A pessoa diz assim: eu sonhei com a pedra. O que é? Eu digo para a pessoa: você precisa me falar o sonho detalhado, porque cada detalhe ali faz diferença. Não tem como, eu sonhei com um pássaro voando. O que é? Muitas vezes o próprio Deus já falou que aquela pessoa ela oculta e não quer falar o exato, porque ele está ocupando, ele está ocultando, ele já sabe o que é. Muitas vezes o próprio Espírito Santo fala com ele, mas ele quer saber do profeta, ele quer saber do homem de Deus o que é, se o profeta consegue afirmar aquilo que ele já sentiu, aquilo que ele já sabe. Muitas vezes, a pessoa vai sonhar vou dar um exemplo, com águas. Talvez no seu sonho tem águas, talvez tenha água suja. Muitas pessoas sonham: eu vi muitas águas sujas. Quero te dizer que água suja é um povo pecador. Deus está te levando a um povo que há muito pecado. Quero te falar com você: muitas vezes você sonha com barro. O barro ele significa o pecado. Estou te dando algum significado, mas um sonho, para você interpretar, ele tem que ter detalhes para dizer: não, é isso, é isso. Então muitas vezes você vai sonhar com um gato, é um espírito de engano. Um dia um homem chegou perto de mim e disse: ô pastor, por que os cachorros não vão entrar no céu? Eu disse: ô irmão, não é cachorro. Na Bíblia os cachorros simbolizam os pregadores mentirosos. São os homens que dizem ser homem de Deus e não são. A maioria das vezes você vai sonhar com um cachorro. Cuidado com a palavra que você está recebendo. Cuidado, às vezes uma pessoa está te enganando com espírito de engano. Às vezes as pessoas estão falando lá, a vida dele está toda desarrumada. Deus está te mostrando. Então o cachorro normalmente é uma pessoa que prega o evangelho na sua vida, fora do altar. Então, às vezes você vai sonhar com um monte de água limpa. Deus está te falando: você vai orar por povos, nações. E dependendo, o tanto de água. Às vezes você sonha com rio. Quero te dizer que Deus para uns Ele vai dar um bairro, um local, um lugar. Para outros Ele vai dar uma cidade. Para outros Ele vai dar um estado, ou o país, ou as nações. Quero te dizer que todo trabalho no Senhor ele é importante. Todo trabalho é importante, todo trabalho. Não tem obra pequena. Vou te dar um pequeno exemplo. Um rei, ele tem o seu trono. Estou falando agora da antiguidade, da antiguidade. Um rei lá no seu trono, e de repente tem um atalaia que ficava em cima do muro. Estou te mostrando valores. Aquele rei depende do atalaia. Se o atalaia dormisse, o inimigo viria, rombaria a porta da cidade, atacaria a cidade, e o rei morreria. Ele seria preso e levado cativo. Então o rei está com uma responsabilidade grande lá, governando o país. Mas dependia do atalaia. O atalaia estava lá observando se o inimigo viria ou não. E de longe ele visse alguma tropa, ele teria que comunicar imediatamente, chegar ao palácio, para que os guardas ficassem já de sobreaviso. Estou dizendo que cada um é importante.
Cada um na igreja é importante. Cada um terá a sua recompensa. Você precisa fazer o melhor aonde você está. Se você é um louvorista, louve a Deus. Se você é aquele que Deus chamou para limpar a igreja, limpa a igreja. Imagina você, o pregador chegaria, as pessoas chegariam, a igreja toda suja. O ímpio ia blasfemar contra Deus. O que o ímpio iria falar? Chegar num lugar todo sujo, e ele já ia dizer, mas como é casa de Deus, você está todo sujo. Agora, por que está limpo? Porque Deus levantou alguém para limpar a igreja do Senhor. Você será recompensado. Nós estamos no Brasil. O Brasil, ele tem soldado na divisa. Tem um grupamento ali na Amazônia. Então, o que eles estão fazendo ali? Estão vigiando qualquer inimigo que tentar passar, qualquer ameaça. Então, é avisado. Muitas vezes, né, precisa ser o presidente ser avisado. Estou te falando sobre o valor de todas as pessoas. Imagina você se o lixeiro não passar na sua rua. Imagina você, está lá o doutor, mora numa casa muito bonita, mas de repente o lixo começa a acumular, porque o lixeiro não passou. E se não passar, aquele doutor vai ter que mudar de lá. Estou te dando um exemplo dos valores das pessoas. Então, aquele que trabalha o gari, ele é muito importante. É importante para a sociedade. O doutor é importante na área dele. Todas as pessoas são importantes. E quero te dizer que a salvação, ela não é por obra. Ah, eu fiz obra demais, eu vou ser salvo. Não. A salvação, pela fé, é você crer que Jesus morreu no seu lugar. Você lê Apocalipse 13, 17, para você compreender algumas interpretações. Eu não vou ler não, para não ficar extenso, mas vou ler só o 17, o 5 aqui até o 18. Mas depois você vai ler o 13, você vai ver a besta. Você vai ver o número 666. Você vai ver a besta de chifre, de muitas cabeças. E não entende. Aqui no versículo 17, aqui nós temos alguma interpretação. No versículo 15, Apocalipse 17, 15, diz assim, João diz assim, e disse-me, as águas que viste. Aqui o anjo falando com João. E disse-me, as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos. Todas as vezes que você vê água, você vai ver que são pessoas. Se for água suja, você vai ver que você vai estar no meio de pecadores. Muitas vezes não que você é pecador, às vezes você vai ter que pregar para essas pessoas. Deus está te mostrando um povo onde é rebelde. Você vai ter que ir lá batalhar. Então aqui nós temos aqui. E diz, as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos e multidão, nações e línguas. Os 10 chifres que viste da besta são os que odiarão a prostituta. E nós estamos vendo aqui pessoas, governos. E a colocarão desolada, nua, e comerão sua carne, e a queimarão no fogo. Porque Deus tem posto em seus corações que cumpram o seu intento e tenham uma mesma ideia, e que dê à besta o seu reino, até que se cumpra a palavra de Deus. E a mulher que viste a grande cidade que reina sobre todos os reis da terra, sobre os reis da terra. Então aqui nós estamos vendo algum enigma, o anjo falando com João sobre as águas, sobre a mulher. Está representado aqui um governo que domina sobre os reis. Aqui nós sabemos que tem um que domina sobre os reis. Nós sabemos que tem. Então aqui você vai ver chifres. Lá no versículo 13, em Apocalipse 13, você vai ver uma besta com chifres. Aquilo são governos, um poder.
Então Deus fala através de enigmas. Ele fala através do sonho, enigmas. E ele falou com Miriam, com Arão. Ele, com Moisés, ele não falava enigma, porque Moisés via a face da forma dele. Ele falava boca a boca. A Bíblia fala em 1 Coríntios 15, versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. Aquilo que veio para você fazer, que faça. Seja abundante na obra, esforce. Tudo que você fazer, faz para Deus, não para o homem. O homem jamais vai te recompensar, mas Deus, Ele tem um galardão para dar a cada um. Em Isaías 40, no versículo 10, Isaías diz assim: eis que o Senhor, Deus virá com poder, em seu braço dominará por ele, e eis que o seu galardão está com ele, e o seu salário diante da tua face. O Senhor vai recompensar a cada um. Em Mateus 16, 27, a Bíblia diz que o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com seus anjos. Então dará a cada um segundo as suas obras. Deus vai recompensar a sua obra. Preste atenção onde você está. Não tenha inveja. Se Deus colocou o seu irmão acima de você, não tenha inveja. A Bíblia diz que nós devemos sempre considerar o outro maior do que nós. O reino do céu é diferente como da terra. Se você quer ser grande, seja servo. O reino da terra, para você ser grande, os pequenos te servem. Mas no reino dos céus, os grandes é que tem que servir. Tem que estar com os braços estendidos, né? Para ajudar as pessoas, para cuidar das pessoas, para servir. Muitas pessoas querem honra, buscam honra. Uma certa vez um diácono, a gente estava com um trabalho evangelista no meio da rua, e ele diz assim: cadê meu lugar? Colocou minha cadeira lá, aquele queton, entendeu? Como tinha que ter um lugar de honra. E não é assim o reino dos céus. Amém? Não é assim. O reino dos céus, você precisa servir. Quer ser o maior? Quer ser reconhecido por Deus? Seja servo. A Bíblia ela declara que você deve considerar o seu irmão maior que você, melhor que você. Isso é ser servo. Se nós seguimos a palavra de Deus, certamente nós teremos o nosso galardão. Em Apocalipse 22 e 12, está escrito: eis que cedo venho, meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Em 2 Coríntios 10, vou afirmar aqui que eu já falei a palavra, vou afirmar. Está escrito: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Não é porque você fez muito, não é porque você faz. Tudo que você fizer, faz para Deus. O Senhor está vendo todas as coisas. Tudo está escrito. Faça com amor, serve com amor. E Deus vai continuar falando em sonhos, visões, dando revelação. Deus vai continuar falando. Que você possa crer nesta noite. Eu sei que Deus tem falado com você. Muitas vezes você sonha, por exemplo, vou te dar um exemplo, com um cupim ou um marimbondo. São pessoas falando mal de você, pessoas levantando contra você, são luta espiritual. Quer vencer luta espiritual? Levanta suas mãos à noite, ainda deitado, e ora. Tira um tempo ali em oração em espírito. Deus, Ele está ouvindo. Não precisa você sair da sua boca a palavra, mas ora ao Senhor. Você quer ter revelação, visão? Ora ao Senhor com as mãos levantadas. Senhor, dá-me visão, abre meus olhos espiritual.
Toda noite eu tinha confronto, tinha muitas visões. Aí chegou um dia, Senhor, eu não quero ver mais. Mas você que quer ver, ora ao Senhor, e Ele te dará. O mundo espiritual será aberto para você. Tem pessoas que dizem, mas você só vê coisa ruim. Nós vemos coisa ruim porque é luta espiritual. Você não está numa luta. Estamos numa terra alheia. Estamos em luta constante. Satanás, ele não brinca. Satanás, ele quer alcançar territórios. Então lute. Existem várias maneiras de você lutar. Vários lugares. E existem os homens de guerra, os homens preparados. Aqueles que estão à frente do trabalho, aqueles que estão com as mãos levantadas orando. Todas as pessoas é importante. Muitas vezes você não está fazendo uma coisa, mas está fazendo outra, e tem alguém lá que está orando, batalhando por você, orando pela sua vida. Está com as mãos levantadas, orando, está clamando a Deus. Todas as pessoas, todos os lugares são importantes. Aonde Deus te colocou, permaneça. Poderia falar sobre vários sonhos. Deus, ele dá sonhos reais. Busque sonhos reais. Busque todos os dias o Senhor. Esta noite mesmo Deus me deu um sonho real. Corri e orei. Todos os sonhos que Deus te der, ore. Todos os sonhos que Deus te der, acordou, o anjo está despertando para você orar, está te mostrando alguma coisa, ore. Você viu alguma coisa ruim, ora naquele sentido, repreenda. Em nome de Jesus. Deus quer te dar livramento. Quando Deus te mostra o sonho, está te dando livramento. É para você orar. Deus, ele já me deu até nome de pessoa escrito para me orar em sonhos. Deus me deu sonho completo, pessoas que eu nunca vi. E Deus ali me mostrou o nome. Ora pelas pessoas, ora pelo seu país. Ora por todos os homens. Ora por os governantes. A vontade de Deus é que todo chegue ao conhecimento da verdade, que ninguém se perca. Ore por todos. Você que tem desejo de ser um grande orador, começa orando 5 minutos. Tem pessoa que quer começar grande. Vou orar 3 horas, 4 horas. Daí 1 semana, 2 já parou. Comece 5 minutos. Eu quando comecei a orar, quando aceitei Jesus, eu orava uns 3 minutos, parecia que eu tinha orado 1 hora. O caso não é de rir não, mas às vezes a gente até ri. Eu estava orando ali e dizia, nossa, eu já orei bastante. Olhava no relógio, não passou 5 minutos. Eu falei, não, eu comecei a fazer campanha na semana. Vou fazer uma campanha de 10 minutos. E eu então orava ali 10 minutos. Eu olhava no relógio, enquanto não dava 10 minutos. Se não tem palavra, louva o Senhor, fica na presença do Pai. Importante você estar na presença, Deus está vendo o seu esforço. A Bíblia diz que nós não sabemos orar como devemos, mas o Espírito Santo que intercede por nós, com gemido inexprimível. Então ninguém sabe orar. Mas Deus, ele vê o seu coração. Aí comecei a fazer campanha. Toda semana eu inventava um nome e fazia campanha. Deus me dava sonho, que sonhos gloriosos. Deus me mostrava. Tudo que vinha contra mim, Deus estava ali me mostrando. E Deus me mostra ainda hoje. Ainda hoje Deus tem honrado a palavra dele. E Deus tem te dado sonho, tem certeza. Talvez você não tenha compreendido. Deus tem despertado você para orar. Talvez você não está orando. Ore. Ora ao Senhor. Coloca a sua vida no altar. Muitas pessoas estão sofrendo porque tem preguiça de orar, não consegue. A Bíblia diz que o Deus desse século tem cegado o entendimento de muitos. Muitas pessoas estão cegas espiritualmente. Seja aberto seus olhos no nome de Jesus. Que você tenha coragem de orar, de buscar o Senhor, de adorar o Senhor. Tira um tempo de adoração para adorar a Deus. Tira um tempo. Todas as madrugadas eu estou orando. Meu despertador já fica lá. Desperto 10 minutos para as 3 horas. Toda madrugada eu estou orando. Oração da madrugada, 3 horas da manhã. Se você quiser assistir uma oração com o pastor João Batista Nogueira,
É só clicar, oração da madrugada com o pastor João Batista Nogueira. Estou lá orando, intercedendo pela sua vida, pelo país, pelos aqueles que estão perdidos. Isso é um dever de todos os homens, orar para todos. É um dever de todos nós. Esta é a palavra que eu deixo para você. Que Deus possa te dar a interpretação dos sonhos. Que Deus continue te dando sonhos proféticos. Glória a Jesus. Eu continuo agradecendo vocês por nos apoiar, partilhar nosso trabalho, né? O trabalho desse ministério. Agradeço vocês por tudo, né? E peço oração a cada um de vocês. Lembre de mim, lembre da igreja, né? Do apóstolo Wilco Bonifácio, as viagens missionárias dele. Deus chamou este homem para levar o avivamento, para levar a presença dele. Eu falo porque Deus me mostrou para mim, antes de acontecer. O próprio Deus mostrou para mim. Eu falei com ele: rapaz, você vai às nações, porque Deus te chamou para isso. Talvez Deus te tenha chamado para uma grande obra e você não tenha dado ouvido. E possa haver um destravamento na sua vida, no mundo espiritual, no mundo físico. Eu vou orar por você agora. Esta é a mensagem que eu deixo sobre visões e revelações. Poderia contar muitos e muitos testemunhos. Glória a Jesus. Eu sei que testemunhos virão. Muitas revelações, muitos sonhos, interpretação. Vou orar pela sua vida, Pai querido, em nome de Jesus, Senhor. Neste momento eu oro pelo teu filho, a tua filha, meu Pai, que quer compreender os sonhos. Conceda, Pai, no nome de Jesus, Senhor. Conceda a interpretação dos sonhos. Muitos têm sonhado, não têm compreendido, Senhor. Conceda, Pai, no nome de Jesus. Muitos têm orado por libertação e não têm visto acontecer, meu Pai. Conceda, Pai, o dom da libertação, que essa pessoa seja ungida, Senhor, para libertar os cativos, Senhor. É no poder do nome de Jesus, Senhor. É no poder do sangue de Jesus. Eu clamo o sangue de Jesus sobre essa mente, meu Pai. Aleluia. Oh, Pai querido, é no poder do nome de Jesus. Abra a mente do teu filho, do teu servo, da tua serva. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Se tiver algum enfermo que seja curado agora, Senhor, toca com a unção da cura, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, toca, Pai, com a tua unção, meu Pai. Que essa pessoa possa sentir teu poder, a tua glória, meu Pai. Que ele possa ser tocado agora. Meu Pai, que ele possa discernir, meu Pai. Dá discernimento de espírito, Pai. Meu Deus, aleluia. Dá livramento, Pai, de todo engano, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, eu amarro todos os demônios no mundo espiritual, o espírito do engano, da enfermidade. Eu lanço do inferno de volta em nome de Jesus. Espírito maligno, demônios territoriais, queima agora em nome de Jesus, Senhor. Vai queimando, Senhor, migrador, cortador, destruidor. É no poder do nome de Jesus, meu Pai. É no poder do nome de Jesus. A pessoa que se encontra acamada, levanta agora e anda em nome de Jesus Cristo Nazareno. É em nome de Jesus. Essa palavra é uma palavra profética. Levanta e anda em nome de Jesus, seja curado. É em nome de Jesus. Essa pessoa que se encontra hospitalizada, seu enfermo, sentindo dor, eu repreendo o espírito da dor, espírito da enfermidade, sai em nome de Jesus. Câncer seja destruído em nome de Jesus, em nome de Jesus. Obra de feitiçaria desfeita agora em nome de Jesus. Obra de bruxaria, voodoo, magia negra é queimada agora, é destruída em nome de Jesus. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Cobre, meu Pai, teu filho e tua filha com teu sangue, Senhor. Cobre-nos, ó Pai, com teu sangue precioso, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Que Deus em Cristo abençoe a todos, em nome de Jesus. Até o próximo estudo, no nome de Jesus. You are here, moving in a midst. I worship you. I worship you. You are here, rearranging destinies. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu ministro a tua unção e o teu poder sem limite sobre essa criança. Dos tais é o teu reino. Pai, que venha a porção dobrada de toda a unção que o Senhor tem nos confiado. Querido apóstolo, me empresta o teu talent. Pai, em nome de Jesus,
Esse é o manto que virá sobre ela, Pai. Senhor, porção dobrada 10 vezes mais de toda a unção que está sobre a minha vida. Ontem o Senhor nos ensinou acerca do poder de uma transferência de unção. E hoje a glória do Senhor cai sobre essa vida. Em nome de Jesus. A glória de Deus está resplandecendo sobre essa criança. Você pode receber porção dobrada de toda essa unção que está caindo sobre essa vida preciosa, se você se render como uma criança ao teu Abba Pai. Gere fome no extremo como nunca antes nessa noite. O que vai acontecer aqui, meus queridos, a partir desse momento é completamente sobrenatural. Apenas gere fome e sede pelo teu Senhor. Você acha que isso é normal? Você acha que isso é emoção? Ela poderia estar em teu cantinho brincando, mas ela está ligada com os céus, porque o teu espírito clama pelo teu Abba Pai. Oh, gerada para ser uma portadora da glória de Deus, para carregar Deus, para sentir Deus. Oh, oh. I worship you. Wave your hands to me. Say you are here, turning lives around. I worship you. O que a querida estava sentindo? Dor na coluna. Após a oração sumiu? Em nome de Jesus. Não está sentindo mais nada? Em nome do Senhor Jesus, nunca mais irá sentir. Selamos em nome de Jesus. Nunca mais sentirá essa dor em tua coluna. Come on, come on, come on. We call you Waymaker, Promise Keeper. My God. Wave your hands to Jesus. We call. O que a querida estava sentindo? Eu tenho uma doença chamada ceratocônica. Ela não tem cura, né? Não tinha. Até agora. Tocou. Com certeza. Nunca mais voltará. Um obreiro aqui rapidamente. Nunca mais voltará. Porque o poder de Deus tem repousado sobre a tua vida. A unção do Espírito Santo. A unção do Espírito Santo. You made every broken life. You're the answer to it all. To it. What's his name? Jesus. Waymaker, miracle. Eu cheguei aqui com muita dor assim no peito, né? Que eu era cardíaca e meus rins, pedra nos rins. E no momento que eu recebi a oração, eu senti um queimor que assim nos rins. Eu creio que toda a pedra foi destruída. Em nome de Jesus, nunca mais voltará. A igreja do Senhor entra em concordância. Nós selamos em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nunca mais voltará. Você entrou aqui sentindo o que, meu querido? Dor nas costas e muita dor de cabeça. Muita dor nas costas, nas pernas e muita dor de cabeça. Tem 8 meses que eu fiz em 2 anos e meio apenas, tem 8 meses que eu passei pela segunda cirurgia na coluna. E nessa cirurgia eu tive que colocar 7 pinos, uma placa e tive que reconstruir a minha coluna toda, porque a minha coluna ela estava instável dentro do meu corpo. Deu desgaste, segundo os médicos, segundo a medicina. O próprio médico falou comigo no mês de dezembro do ano passado, propriamente aproximadamente no dia 13 até o dia 15, que era para me levantar as mãos para o céu, já que eu era servo de Deus, eu e a minha esposa, e agradecer a Deus de estar andando, porque pela medicina eu não poderia nem estar andando mais. Era para mim estar entrevado numa cama como eu já fiquei.
no ano de 2015 para 2016, aproximadamente 3 meses quase. Somente deitado, eu não tinha força para nada, eu não sentia da cintura para baixo. E para honra e glória do nome do Senhor, eu recebi o convite para poder vir aqui, o Senhor me convidou para poder vir aqui, Ele me escolheu para estar aqui nessa noite, para que eu pudesse gozar do milagre da promessa da cura na minha vida, em nome de Jesus. E nunca mais voltará. Em o nome de Jesus. E nunca mais voltará. E nunca mais voltará. Em nome de Jesus decretamos. Está selado. Em nome de Jesus. Querido, o que estava sentindo? Insuficiência renal crônica. Após a oração, sentiu que o Espírito Santo de Deus te curou? Amém. Aplaude o Senhor Jesus. Profetizamos que nunca mais voltará a enfermidade e a doença, porque o Senhor Jesus te fez perfeita e Ele te sela em o nome de Jesus. Nunca mais voltará. Anything to you, He's always on time. He's a way maker. He's never late. It doesn't matter how long it takes, He always comes out on time. Lift up your hands and worship. We worship you. Lift up your hands, let's sing it to Him. Just them, come on, Waymaker. One more time over your life. God is Amados, tem sido glorioso o que o Pai tem feito em nosso meio, em nossas vidas, em nossas viagens missionárias, o que o Pai tem nos ensinado nesses últimos dias. Tome posse da unção do Espírito Santo. Tome posse da presença do Espírito Santo. Tome posse do conhecimento, da sabedoria, a qual foi transmitida a nós, através do pastor João, profeta João Batista Nogueira. Amém? Glória a Deus. E já de agora, eu quero, meus amados, agradecer pelo o apoio, o amor, o carinho de todos vocês, em nome de Jesus. Amém? Prestai atenção. Se o Espírito Santo de Deus te tocar, para que você se torne uma coluna desse ministério de avivamento, o qual o Pai assim nos confiou. Se o Espírito Santo de Deus ministrar em teu coração, para que você venha semear uma semente de amor, faça aquilo que o Pai colocar em teu coração. Se você assim foi tocado pelo Espírito Santo, se você assim foi ministrado pelo Espírito Santo, amém? Entre em contato comigo pelo meu WhatsApp, porque eu quero te adotar em oração. E eu quero, meus amados, pagar um preço pela tua vida, em um ato de gratidão por tudo que você estará fazendo pelo ministério íntimos do Santo Espírito, amém? Missões se faz com os pés daqueles que vão, com os joelhos daqueles que se dobram, com as mãos daqueles que contribuem. Seja você também um mantenedor desse ministério, se assim o Espírito Santo de Deus te tocar, amém? Nos adote em oração, ore durante a semana pela próxima aula da escola profética. Semana que vem eu estarei aqui ministrando, e eu tenho certeza, meus amados, que nós iremos vivenciar um derramar, um transbordar da glória do Espírito Santo de Deus, amém? Muito obrigado pelo amor, pelo carinho, pela presença de cada um de vocês. Fiquem todos na paz. Shalom, shalom. A humanidade espera pela manifestação dos filhos de Deus. O que te move? Onde está o teu coração?
Queremos ser resposta de Deus para este Brasil, para as nações, para o caos desse mundo. Somos resposta de uma igreja que clama pelo avivamento, de uma igreja que não desiste de ninguém, de nenhuma alma perdida. Virá sobre nós uma onda de graça, poder e fogo, uma onda cheia de sinais e promessas. Chegou o tempo da sua vida ser mudada. Chegou o tempo de você viver as promessas de Deus. Existe uma profecia, uma promessa que diz: pede-me e te darei as nações por herança. Ministério Íntimos do Santo Espírito. Rua Agripino Ribeiro dos Santos, 278, bairro Jardim Pérola, cidade de Governador Valadares, Minas Gerais. Seja um mantenedor. Deus dá sementes ao semeador. Nos ajude a levar o avivamento. O avivamento depende de cada um de nós. Missões se fazem com os pés dos que vão, com os joelhos dos que oram e com as mãos dos que contribuem. Envie sua semente de amor, conforme o precioso Espírito Santo colocar em seu coração.